Então, agora estou gravando. Então, a gente vai fazer essa imersão aí, entendeu? Nesse processo de reprogramação celular com o objetivo de gerar modelos. Tá? Essa figura aqui eu acho uma figura muito interessante, é um print, e eu sempre converso com os alunos a respeito disso, né? Da incapacidade que nós temos de prever como que será, né, como será a próxima mudança científica, a próxima mudança acadêmica, a próxima grande descoberta, uma palavra muito na moda hoje, disruptiva, né? As pessoas estão usando muito essa palavra. Então, qual será, né, ou como será, né, a próxima descoberta disruptiva? E nós temos uma deficiência, de maneira geral, assim, é algo que acompanha o ser humano, de enxergarmos o avanço tecnológico, o avanço científico, de uma forma, como eu falo sempre, linear, e não de uma forma saltatória. E a ciência, normalmente, quando se depara com uma quebra de paradigma, quando se depara com algo inovador, essa descoberta, essa inovação, ela é uma inovação saltatória, ela muda muito um conceito. E para a gente ter uma ambientalização, né, em relação a isso, essa aqui é a publicação de 1949, quando esse primeiro computador chamado ENIAC, né, o ENIAC, ele foi entregue à humanidade, certo? Então, ele foi a primeira máquina, né, capaz de armazenar dados, e ele tinha, tá aqui 18 mil válvulas e pesava 30 toneladas. E os pesquisadores, quando publicaram o paper relatando o ENIAC, eles fizeram uma previsão que no futuro, né, os computadores não terão mais do que 1000 válvulas e não pesarão mais do que 1,5 toneladas, né? Mas computadores, né? Sempre computadores. Então, nós nunca, a população humana em 1949 não conseguia idealizar, né, que todo ou grande parte do ser humano teria um aplicativo, teria um aparelho, né, desse tamanho no seu bolso, conectado a uma grande rede, né, com acesso à informação de forma imediata. A ideia sempre é melhorar o que está condicionado, né, melhorar o que já existe para nós. E se eu perguntar, né, como que serão carros, como serão elevadores, como serão... E sempre a gente pensa, serão carros menores, serão carros que não consomem combustível fóssil, e etc, etc, etc. Mas serão carros, né? O diagnóstico, né? Como serão os diagnósticos moleculares daqui a 50 anos? Serão mais rápidos, mais precisos e farão o sequenciamento do genoma em 40 segundos. Mas é sequenciamento do genoma, com uma amostra biológica. A gente, de repente, os nossos filhos ou os nossos sucessores, eles vão questionar assim, na época do meu avô, se precisava pegar uma coleta de sangue ou de mucosa para fazer uma análise molecular. Nem era por 3 pontinhos, né? Pode ser que seja uma coisa totalmente disruptiva, né? E dentro do processo biologia celular, eu considero a descoberta, dá para chamar assim de descoberta, do Shinya Yamanaka, que foi o pesquisador que desenvolveu a metodologia de reprogramação celular. Eu considero esse marco realmente como algo muito disruptivo, muito diferente do conceito que se tinha, né? E a prova disso é o tema, né, célula-tronco, por exemplo, no livro no Biologia Celular e Molecular do Alberts. Essa figura é a figura representativa do mecanismo das células-tronco, certo? Então, é uma célula que precisa fazer uma autorrenovação dentro de um processo de divisão simétrica e autorrenovação. Então, ela tem que se manter tronco, né? Ela tem que ser indiferenciada, ela precisa manter-se indiferenciada, e uma vez diferenciada, né, ela assume o papel de uma outra célula
agora com características de células maduras, de células diferenciadas. E o Albers coloca a palavra definitivamente nesse conceito. Então, se tem um conceito de que uma célula diferenciada, ela é diferenciada definitivamente, né? E aí vem a grande questão, a grande quebra de paradigma que o Shinya Yamanaka desenvolveu, se alimentando, né, de algumas ideias já pré-existentes dentro do espectro da biologia do desenvolvimento. Por isso que dividiu o prêmio Nobel com o John Gordon. Vou mostrar um pouco para vocês a história, né? Aqui, inclusive, né? Então, os dois caras que olharam de forma diferente para esse conceito, na verdade, o Shinya Yamanaka ele é um contemporâneo do John Gordon, né? Mas eles são o John Gordon ainda é vivo e eles compartilharam muito dos seus conhecimentos, né, gerados nas suas linhas de pesquisa. John Gordon foi o cara que, em 1961, mostrou que um oócito, uma célula germinativa feminina, se você eliminar o núcleo dessa célula, inserir um núcleo somático dentro desse oócito, ele vai se comportar como um oócito fertilizado, 2N, porque vai reconhecer aquela carga completa cromossômica, e ele vai gerar um indivíduo exatamente igual ou com as características idênticas daquele núcleo doado, certo? É o princípio da clonagem terapêutica e da clonagem ponto, né, do conceito clonagem, em que tu copia plenamente o indivíduo, né, a partir da obtenção de um núcleo de uma célula adulta e a inserção desse núcleo num oócito anucleado, né? Mais do que isso, o conceito do John Gordon tem um outro lado da moeda que é muito bacana, né? Tem que ter um pouco de cuidado, assim, hoje em dia, para brincar com uma situação assim, mas, por exemplo, quem manda é a mulher, nesse caso, né? Quem manda naquele núcleo, quem faz aquele núcleo se tornar um indivíduo completo é o conteúdo citoplasmático do ócito, né? Então, é um ponto, né? Nesse caso, um ponto para uma célula germinativa exclusiva, né, do sexo feminino, comandar, né, o conteúdo citoplasmático ou dar o start para o conteúdo citoplasmático assumir um papel de todo o processo de formação embrionária, né, para a formação de um indivíduo, seja ele um ser humano, seja ele qualquer outro ser vivo. O John Gordon trabalhava com os xenófos, né, e então conseguia boas manipulações, né, pela estrutura e o tamanho dessas células, né? Depois acho que tem uma figura que mostra o experimento dele. E o Shinya Yamanaka é um pesquisador japonês. Ele pensou da seguinte forma: bom, mas o que será que acontece, né, para essa ativação, né, iniciar, né? Lá o ócito anucleado, o núcleo somático, o que acontece ali? E ele foi estudar uma porção de genes que são expressos durante o período embrionário e que são silenciados ao longo da maturação dos tecidos. Ele se municiou de um conjunto de genes, se não me engano, ele utilizou 24 genes que são expressos nesse período e tentou fazer diferentes combinações. E obteve êxito combinando 4 fatores, né? 4 fatores que precisam estar sendo transcritos na mesma célula e são suficientemente gatilho para a geração ou para a reprogramação de algo que estava maduro e agora se comporta como uma célula embrionária. Depois eu vou passar com mais detalhes cada uma das técnicas, né? Enfim, esse aqui é o experimento do John Gordon, né? Como eu falei para vocês, ele retirava um fragmento ou fragmentos de pele, né, de sapos adultos,
fazia uma cultura primária de fibroblasto dessa biópsia de pele desses animais, pegava um oócito, irradiava esse oócito com luz ultravioleta, destruía aquele núcleo e mantinha aquele oócito vivo, né? Pegava e retirava o núcleo destas células somáticas, desses fibroblastos, e injetava esse núcleo nesse oócito. E isso gerou uma mórula, gerou um blastocisto e gerou um embrião que pôde nascer e ser feliz, né? E viver. Então, ele clonou um sapo, né? E como falei, trouxe à tona toda uma linha de pesquisa e de conhecimento em relação ao desenvolvimento embrionário, em relação à embriogênese, em relação a todos os processos relacionados à formação de um novo ser vivo, né? Depois, numa reflexão até meio filosófica, a gente pensa assim, né? Tudo é comandado pelo núcleo, né? O núcleo responde a tudo, né? E aqui, na verdade, também o núcleo responde a um estímulo, mas quem dá o estímulo é o ócito anucleado. É muito legal, né? E o Shinya Yamanaka, ele foi, né, na veia. Ele pensou assim, bom, então, como que eu poderia não precisar do estímulo, né, desse oócito e conseguir gerar uma célula precursora, uma célula embrionária, né? Até um embrião, quem sabe, né? Hoje ainda não. Hoje temos uma fragilidade técnica que não conseguimos gerar trofoblasto, pelo menos integrado à massa celular interna do blastocisto. Aqui a gente tem um esquema, tá, mostrando como que é a metodologia de reprogramação celular preconizada, né, pelo Shinya Yamanaka. Então, nós temos uma cultura primária, ela pode ser de qualquer tipo celular, teoricamente. A cultura de fibroblasto é muito utilizada, né, porque é uma cultura de fácil manutenção, uma célula aderente que tem uma boa taxa de proliferação celular. Claro que se associa com a idade do paciente, mas, via de regra, é uma célula muito tranquila de se trabalhar, desde que se mantenha todos os cuidados de asepsia e controle de contaminação no laboratório. A exposição dessas células aos 4 genes, assim como o shampoo que contém DNA vegetal ou o creme para passar no rosto que contém RNA de alguma coisa, não adianta, né? Tu tem que ter um vetor para colocar esse DNA ou esse RNA para dentro da célula, senão você vai estar esfregando isso numa matriz extracelular que não vai adiantar absolutamente nada. Ele utilizou vetores virais, né? Então são carreadores com estes genes ativos, com uma região promotora ativa, e transfectou isso, né, para a cultura de fibroblastos. Como eu falei, a mesma célula precisa estar com os 4 genes, né, sendo transcritos simultaneamente, ou de forma integrativa ou de forma não integrativa. E aí depois nós vamos ver as vantagens e desvantagens de cada uma das metodologias. Feito isso, a capacidade de gerar as famosas IPSs ou IPSCs, né, que são as células-tronco pluripotentes induzidas, né, foram induzidas a isso. E o grande lance das IPSCs, a grande particularidade e que deixa ela tão especial é a capacidade de geração a partir de mecanismos de indução à diferenciação em células dos 3 folhetos embrionários, então de qualquer tecido, mesoderma, enoderma, ectoderma. Então você pode gerar célula de qualquer folheto embrionário a partir de uma célula-tronco pluripotente induzida. Para a medicina regenerativa é fantástico, não é? E era o grande objetivo do Shinya Yamanaka. Ele é traumatologista de formação, então realmente ele pensava em terapia celular, né, em tratamento com células-tronco a partir de célula pluripotente induzida, diferenciada, obtida do próprio paciente, né? Então, eu gero neurônios para o meu paciente, eu gero
condrócitos para o meu paciente, eu gero células musculares para o meu paciente e por aí vai. Então, essa era a ideia, Shinya Manaka. E que não deixa de ser hoje uma aplicação das IPS, mas que a gente vai ver que se tornou muito maior do que isso, né? Se tornou mais grandioso do que somente esse conceito, certo? Esse aqui é o paper de 2006 do Shinya Yamanaka, junto com o Takahashi. O Takahashi era o doc, ele era o orientador, era o pós-doc, ele era o orientador. Então, eles publicaram esse artigo, foi o primeiro artigo deles mostrando a geração de célula-tronco pluripotente induzida. Deixa eu abrir aqui todas as figuras. Aqui. Então, como eu falei, ó, ele conseguiu, ele elencou 24 fatores, né, de responsáveis, digamos assim, pela manutenção das células embrionárias ou do período embrionário e conseguiu, eu não sei como, a combinação de 4 fatores. Pensem na capacidade ou na quantidade de combinações que podem ser feitas com 24 diferentes unidades de alguma coisa. 1 com 2, 1 com 2 com 3, 1 com 2 com 4, 1 com 2 com 5, e aí vai, 1 com 3 com 3. E eu não sei como ele conseguiu fazer esse filtro e chegar aos 4 genes que conferem a pluripotência. Né? Ele descreveu isso, colocou esses genes como os fatores de Yamanaka, né? OCT4, CalF4, SOX2, CEMIC. CEMIC é um gene que ativa ciclo celular. Então, são 3 fatores de realmente pluripotência e um fator para aumentar a capacidade de ciclo celular do cultivo que foi transfectado. E ele mostrou o quê? Ele mostrou que essa célula passa a ter um comportamento morfológico semelhante a uma célula embrionária, uma célula embrionária retirada da massa celular interna de um blastocisto. Ele mostrou a capacidade, a marcação positiva, né, de fosfatase alcalina embrionária, com um cariótipo perfeito, sem alteração no cariótipo. E aqui as diferenciações. Injetando esse conjunto de células no subcutâneo de um camundongo nude, um camundongo imunossuprimido, ele conseguiu evidenciar a formação de um teratoma com tecidos dos 3 folhetos embrionários, o que é uma característica das células-tronco embrionárias, e diferenciando in vitro, ele conseguiu também exemplos de linhagens celulares dos 3 folhetos embrionários. Se isso fosse apresentado como uma célula embrionária, seria ok, ele passou os critérios mínimos de caracterização para uma célula embrionária. Então, ele emplacou esse paper no ano de 2006. No ano de 2000, nem botei aqui, no ano de 2007, acho que eu botei aqui, ó. Não. No ano de 2007, ele apresentou um trabalho muito similar, né? Agora com fibroblastos humanos. Então, ele mostrou primeiro com fibroblasto de camundongo e depois com fibroblasto humano. 2006, 2007. 2012, o jovem Shinya Yamanaka dividiu, obviamente, por mérito também do John Gordon, o prêmio de Medicina e Fisiologia 2012. Né? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 anos depois do último paper da sua descoberta, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Então, sim, certamente é uma quebra de paradigma, certamente é algo muito disruptivo. Né? Um cara tão jovem, né, quanto ele, brilhante, com uma descoberta como essa, né, na sua carreira acadêmica. Tem um lado de peso, né, por ele ser tão jovem assim, ele tem muito a produzir ainda, né? E imagina, se você vai tomara, né, que 2022 tenhamos congressos presenciais. Eu tive a sorte, não vou nem dizer honra, né? Foi sorte, mais sorte do que honra, porque consegui participar de um congresso, então tive sorte por isso, e a honra de assistir uma conferência do Shinya Yamanaka. Foi no ano de 2015, então ele recém tinha ganho o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Então, assim, sempre se espera muito, né, de uma pessoa. Imagina, uma pessoa que é Prêmio Nobel. Se a pessoa é Prêmio Nobel com 80 anos de idade, ela vai lá, ela dá um alôzinho, ela fala 5 minutos na abertura de uma conferência, todo mundo aplaude de pé. Se a pessoa ganha o Prêmio Nobel
com 30 e tantos anos de idade, ela precisa ter manter-se brilhante por muito tempo. Ele é brilhante, obviamente, mas deve ser uma responsabilidade realmente bem pesada. E claro que todos nós, acadêmicos, né, nem sonhamos com uma responsabilidade como essa, mas é algo surreal, é algo, né, assim, fora da nossa imaginação, né? Mas é um ser humano também, né, mas muito privilegiado cognitivamente e merecedor, né, de tudo que aconteceu na carreira acadêmica dele, né? E trouxe muito conhecimento e trouxe uma ferramenta muito importante para os estudos, né? Isso que eu acho que é o grande legado do Shinya Yamanaka, certo? Eu falei aí para vocês que, inicialmente, esta ideia era uma ideia bem focada em medicina reparadora, em gerar células-tronco, não é? Para terapia. Mas esse quadro aqui é um quadro que, uma figura que ilustra muito bem tudo que hoje nós podemos fazer se tivermos a ferramenta de IPSC no nosso laboratório, né? Nós temos uma gama de possibilidades com as IPSCs. Por que eu digo isso? Ele exemplifica, por exemplo, aqui eu tenho um indivíduo saudável, né, que também vai ser doador de células para geração de IPS, não é? E aqui embaixo eu tenho um paciente, um indivíduo com uma patologia que eu tenho interesse de estudar, que também vai doar um fragmento de pele para a geração de IPS. Gerando IPS no meu laboratório, eu posso diferenciar, né? Vou usar o exemplo da neuro, obviamente. Então, eu tenho um paciente que tem uma doença neurológica, eu gero uma célula-tronco pluripotente induzida e eu diferencio essa célula para um neurônio, ou para um astrócito, ou para uma glia radial, depende do meu interesse, e faço a mesma coisa, né, nas células de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que não tem a patologia. O simples fato de observar em nível molecular esse processo de diferenciação já pode me dar muitas estratégias ou muitos insights de para onde nós devemos olhar para o entendimento dessa patologia. Eu posso estudar o mecanismo de diferenciação, né, ao longo da geração de uma célula adulta e observar onde pode ter acontecido um erro, né, em relação a esse paciente. Claro, baseando-se sempre no fenótipo desta doença. Que doença que ele tem? Ele tem formação de oligômeros e placas beta-amiloide. Ok, então eu vou observar esses indícios no meu processo. Vou falar de uma patologia que gosto. Ele tem uma alteração na migração e diferenciação celular durante a formação do córtex cerebral. Bom, então eu vou observar mecanismos fenotípicos celulares relacionados a este processo e vou comparar com o controle. E aí eu já tenho uma grande ferramenta de investigação. Posso ir adiante, né? Eu poderia, então, testar drogas, fazer um screening, né, de drogas nessa minha cultura. Se eu conseguir reverter o fenótipo, deixar essa célula boa de novo, eu posso descobrir potenciais mecanismos ou alvos terapêuticos para que se possa trabalhar e posso, quem sabe, oferecer essas drogas num ensaio clínico para um paciente posteriormente, não é? Ou se é um paciente que tem uma doença, por exemplo, neurodegenerativa, eu poderia cultivar uma IPS dele, eu poderia diferenciar para um neurônio doente, poderia corrigir esse neurônio doente com uma droga ou com uma combinação de fármacos e devolver isso para o paciente, uma célula saudável para a reposição. A seta aqui que passa na parte posterior da figura mostra assim, e se eu tiver um paciente com uma doença genética conhecida, eu posso editar esse genoma, quem sabe gero células IPS saudáveis, diferencio e faço um transplante para esse meu paciente, né? Então, é uma gama de possibilidades quando a gente associa ainda uma gama de patologias que podem ser investigadas com essa ferramenta de análise
in vitro, né, que são as IPSCs. Então, são muito dinâmicas e realmente muito interessantes, né? Quando a gente compara as IPS com outros modelos, com outras ferramentas, ou com outras formas de investigação, eu digo que ela pontua muito bem, né? Esse paper aqui é uma revisão consciente de 2011, né, mostrando assim onde as IPS estão elencadas, né, numa escala de oportunidade, numa escala de relevância, né? Eles avaliaram aqui a relevância humana, né, a capacidade de investigação e a translação desse conhecimento, né? E ela comparou assim modelos com seres humanos, modelos pós-mortem, modelos com primatas, modelos com animais, e ela acaba pontuando muito bem na relevância humana, né, por ser realmente uma célula humana, e na capacidade, não é, de investigação, porque eu posso virar do avesso, né, a minha cultura em busca de marcadores, em busca de conhecimento. E claro que a translação ela acaba sendo um pouco prejudicada, no sentido de que muitas vezes o que acontece na placa de cultura não é o que acontece com o ser humano, né? Nós já temos esse degrau bem alto quando nós comparamos os modelos animais com os seres humanos, né? Muito dá certo no rato e no camundongo, né? E grande parte acaba não funcionando, né, no ser humano. Questões de ancoragem, questões de sistemas, questões de especificidade, questões de dose e por aí vai, né? Questões de autossugestão e coisas do gênero. Então, a cultura de célula também tem essa distância. Mas a IPS pontua muito bem, né? E simplesmente assim, ela pode ser observada como a primeira etapa de um estudo, mas não só isso, ela pode ser observada como uma grande ferramenta para um laboratório descrever muitos processos e muitos promissores alvos terapêuticos, né? Essa é uma condição que eu considero hoje as IPS. Ainda mais com o número de ferramentas para investigação que nós temos, né? O que deixa isso ainda mais interessante, tá? Isso aqui está até meio desatualizado. Quando tu bota IPS e doenças neurológicas, nossa, até vou fazer na próxima aula um print para ver assim quanto que nós já temos, né? E agora o PubMed tem, agora não, né? Já há um tempo tem aquele fluxo de por tempo, né? Assim, pelos anos, né? Então, quanto que foi em cada ano, né? O número de publicações dentro daquele tema escolhido. Então, tem IPSC hoje para diversas patologias. A grande maioria é para realmente entender ou para testar fármacos. Tem bastante coisa também de terapia, né? Mas a grande força mesmo são nos modelos, né? Nos modelos de celulares, né, derivados de paciente específico, tá? Então, assim, é uma verdade aí já bem interessante, né? E aí, como essa disciplina é uma disciplina que traz a ideia, traz o ambiente bem técnico, né? Eu trouxe aqui, coloquei em alguns slides mostrando assim, como que a gente faz isso, né, no laboratório, né? Como que a gente reprograma essas células no laboratório. Então, assim, existem ferramentas de reprogramação. Na teoria, poderia ser utilizado qualquer forma de transfectar 4 pedaços ou 4 genes, né, para dentro de uma única célula. Pode ser eletroporação, pode ser gene GAN, pode ser vetor viral, pode ser, enfim, tudo que é tipo de ferramenta que poderia colocar ou algum fator que aumentasse a permeabilidade da membrana, simplesmente, como um detergente, alguma coisa dentro desse tipo, desde que eu conseguisse colocar isso para dentro da célula. Porém, existe hoje alguns kits comerciais, né, que te entregam os fatores já prontos dentro de um sistema. Esse aqui é um kit, é o kit Sendai, dentro de um sistema de utilização de vetores retrovirais, né?
porque funcionam muito bem, né? São vírus respiratórios, né? O nome Sendai vem da origem da cidade em que o vírus respiratório foi descoberto. É um vírus totalmente atenuado, ele não causa nenhum tipo de problema para manipulador, se ele entrar em contato com a pele, se ele entrar em contato com a mucosa, né? E ele, então, ele carrega, né? Esse kit já traz os vetores que carregam os 4 genes que conferem a pluripotência. Tu adquire esse kit, né? É um kit que tem um custo realmente ainda bastante elevado, né? Para a nossa realidade de pesquisa básica, né? Mas não é assim também algo fora de uma realidade, assim. Se bem programado, dá para trabalhar com os kits Sendai, que são, na minha opinião, não vou fazer propaganda, mas é o melhor kit de reprogramação que existe no mercado. Existe um outro kit que se chama Stenka, que é da Millipore, que eu não tive muito sucesso. Posso atribuir também a, quem sabe, a minha inexperiência da época, mas era um kit que acabou não tendo tanto sucesso de reprogramação quanto o kit Sendai. É o kit mais utilizado no mundo, né? Se você tem interesse em entender a sua patologia, interesse em desenvolver novos fármacos, interesse em tratar um modelo experimental ou ensaio clínico, se seu interesse é nestes mecanismos, e não em estratégias de mudança de processo de reprogramação, use o kit. Perca o seu tempo e os seus neurônios, dedique seu tempo e seus neurônios para entender as patologias e para descrever isso que a humanidade te pede. Porque o kit está ali, está pronto, e você gera as suas células tronco pluripotente induzidas. Não é muito fácil. Aqui eu tenho um esqueminha de como é que são os vetores, né? Então, a configuração dos vetores, e aqui embaixo o protocolo de reprogramação. É um protocolo bem extenso, certo? É um protocolo de que a obtenção de fibroblasto nem entra aqui, né? Porque eu posso reprogramar outros tipos celulares. Então, ele coloca ali o meu dia zero, né? Como o dia da transfecção, né? Como o dia que eu coloco os vetores virais nessas minhas células. Então, do dia -2, que é o dia do plaqueamento, para trás, eu tenho aí 40, 50 dias de cultura primária de fibroblasto, por exemplo, se eu fosse trabalhar com fibroblasto de pele. O dia da transfecção, depois eu tenho toda uma manutenção de meio de cultura, ainda trabalhando com meio de cultura específico para fibroblastos. Depois, entre o 7º e o 8º dia, eu vou iniciar um cultivo em cima de uma matriz que se chama matrigel, né? Aqui, essa matriz não é o que nós utilizamos no laboratório. Essa vitronectina é da Termo também, mas a gente usa o matrigel da BD para célula embrionária, porque esses clones eles crescem tanto que eles necessitam de um suporte extra de nutrição. Pode ser usado uma camada de fibroblasto inativada, né, para servir de nutrição para esses clones que estão por cima desses fibroblastos, mas a probabilidade de diferenciação e de contaminação cruzada é muito maior. Então, o matrigel é muito seguro. E até mais ou menos aí 10 a 15 dias eu começo a ver clones na minha cultura, não é? A partir do dia que eu sou assim agraciado com a visão desses clones, eu inicio um processo de cuidado, de limpeza e manutenção, não é? E aí eu retiro esses clones de um ambiente contaminado ainda por fibroblastos, depois tem umas fotos que eu vou mostrar para vocês, e vou recultivando esses clones em ambientes limpos, né? Sob o matrigel ainda, e mantendo manutenção de focos de diferenciação
e de repique desses clones, até obter uma quantidade, um volume de células adequado, né, para o meu experimento, para o meu processo, correto? Então, é assim que eu trabalho a geração de célula-tronco pluripotente induzida numa linha de tempo. Tá? Ok. Aqui é um esquema mostrando como que o vírus Sendai, como que esse kit, o Cytotune, ou né, o kit Sendai, trabalha e como que os outros vetores trabalham. E aí vem essa questão de o que é mais vantajoso para esse processo. Tá? O kit Sendai ele tem uma grande vantagem. A grande vantagem dele é ser um kit de entrega de material genético de forma não integrativa, certo? Aquele transcrito, né, que entra na célula, né, mediado pelo vetor viral, ele é um transcrito que vai ficar em nível citoplasmático e vai usar o aparato todo celular do hospedeiro para fazer o seu processo de transcrição e tradução e disponibilizar aquelas proteínas no citoplasma daquela célula. A presença dessas proteínas no citoplasma daquelas células confere a pluripotência dessa célula transfectada. O legal é que confere essa pluripotência e uma vez que esse clone está amadurecendo na minha cultura e eu não tenho um genoma integrativo naquele DNA hospedeiro, com o passar das divisões celulares, eu vou perdendo aquele transfectado e os meus clones, depois de 3, 4 repiques, eles são simplesmente porque são, eles não têm mais ação externa, eles são pluripotentes, né? Diferente de um vetor que faça uma transfecção integrativa, onde eu tenho, então, o acoplamento daquele gene no genoma hospedeiro. Isso vai fazer com que esse genoma fique com esse inserto para sempre, né? A célula vai se duplicar, quando ela for se dividir, o genoma vai ser duplicado e a cópia também vai acontecer naquele material, naquele segmento que foi transferido, né? Sendo que ainda esse material genético, ele pode se agregar ao genoma em uma região codificante, né? E que essa ligação a uma região codificante do genoma importante pode interferir, né, o fluxo, digamos assim, natural de um transcrito que deveria funcionar. Imaginem se o pedaço lá do KLF4 ele acabe atrapalhando, por exemplo, a região promotora de um gene supressor de tumor. Corre o risco de gerar uma célula tumoral, não em virtude da geração da IPS, mas em virtude de desregular em nível genético e a célula pela falha, digamos assim, de implementação de um fragmento do material transfectado naquele genoma. Então, trabalhar com os citoplasmáticos é muito mais seguro, certo? Aqui eu trouxe umas imagens de como é que a gente se obtém, então, as células tronco pluripotente induzidas no laboratório. Essa figura eu mostrei naquela aula de cultura primária de fibroblastos, é a mesma metodologia, a gente coloca a pele, né, na placa, né, faz uma ranhura na placa, coloca os fragmentos de pele, certo? Aqui está mostrando, né, o operador colocando isso, né, com a face dérmica voltada para baixo, certo? Isso vai para uma incubadora
e depois de um determinado período de tempo, a gente viu na aula passada, ou retrasada, né, entre a pele e a placa, os fibroblastos eles vão utilizando a placa como substrato e vão crescendo ao longo da placa, e essa figura aqui de baixo já mostra uma cultura de fibroblastos bem homogênea, com uma morfologia bastante comum assim entre elas, sem heterogeneidade de morfologia, o que é bem importante para uma cultura primária, assim já isolada, com um aspecto, digamos assim, de confluência bem interessante para uma transfecção. A transfecção, utilizando o kit Sendai, né, vou falar sobre o kit Sendai, ela precisa ser feita em uma cultura que esteja numa confluência de aproximadamente 70%. Ela não pode estar muito confluente e ela não pode também estar muito distante, né? Ela precisa ter espaço para proliferar, né? Mas ela não pode também ter uma célula muito distante da outra. Então tem que ter a escolha do poço a ser transfectado, é muito importante, né? Normalmente para a transfecção deve-se plaquear diferentes densidades no dia anterior ou 2 dias antes da transfecção e escolher esse poço no dia, né? Você pode escolher assim, de forma visual, ou você pode parear sempre 2 concentrações diferentes de células por poço, tripsinizar uma unidade de cada um desses poços, contar, né, e selecionar mediante o conhecimento da área de cultivo da tua placa, que normalmente é uma placa de 6 poços, o quanto de célula eu tenho no poço espelho para que seja comparado com uma confluência de 70%. Dá para fazer assim também, né? Livre escolha do pesquisador. Mas observando já é uma ótima ferramenta, né? Eu coloquei aqui uma situação e um ponto muito importante não posso ter contaminação por micoplasma. O micoplasma é um contaminante muito complicado na cultura, porque o meio de cultura, nós vimos, tem aquele marcador de pH, tem o fenol red. Se a tua célula está contaminada por um micro-organismo, como um fungo, uma bactéria, de cara você vai perceber, o meio de cultura vai estar totalmente alterado, ele fica totalmente amarelo, né? E até viscoso, muitas vezes, parece uma nata, né? Porque houve uma alteração na condição daquele meio de cultura, aquele micro-organismo consumiu tudo, né? E alterou todo aquele pH, e contaminou a tua célula. O micoplasma, tu não enxerga isso, ele é um contaminante silencioso. A única questão que tu percebe, mas que tu sugere, né, de ter contaminação por micoplasma é alteração no comportamento de crescimento celular. Tu olha para a tua célula e tu, mas ela tinha que ter crescido um pouco mais. Ela não cresceu de ontem para hoje, ela não cresceu de 2 dias para cá. Isso começa a ficar um pouco intrigante, tá? Como essa subjetividade não pode acontecer, antes de transfectar, a gente precisa fazer um teste para micoplasma, para não perder uma bateria de transfecção. Micoplasma você pode fazer com um ensaio fluorométrico, que se chama MicoAlert, onde tu coleta esse sobrenadante, coloca alguns marcadores, é um kit específico, tem um controle positivo e negativo, e tu faz a leitura disso num leitor de ELISA, né? E tu tens, pelo comprimento de onda, como distinguir se a tua célula está contaminada ou não por micoplasma. Ou tu coleta o sobrenadante, centrifuga o sobrenadante, não precisa nem lisar a célula, e faz um PCR, né? Usualmente, né, é aconselhado tu fazer 2 regiões diferentes do genoma do micoplasma, para que tu faça a detecção por biologia molecular daquele sobrenadante, para ver se existe uma partícula ou alguma partícula detectável por PCR naquele sobrenadante. Então, o ideal é escolher o poço, testa micoplasma, espera o resultado e transfecta. Mas, melhor ainda, digamos assim, né, com maior cautela,
você cultiva seus fibroblastos até segunda, terceira passagem numa quarentena, testa para micoplasma, entra para uma sala de reprogramação livre de micoplasma, termina a sua expansão, faz o seu plaqueamento, testa para micoplasma e aí depois reprograma. Esse aí seria o padrão ouro, certo? Aqui está o kitzinho, né? Ele vem 3 vials, né? Na verdade, ele vem um repique de CEMIC, vem KLF4, OCT4 e SOX2, KLF4, OCT4 em um e SOX2 em outro, e CEMIC, SOX2 em outro. São 3 vials que tu precisa colocar uma quantidade de cada um, né, dentro no teu cultivo. Sempre, né, ele nunca vai ser um padrão, o protocolo nunca vai ser um protocolo padronizado, é um protocolo para o kit Sendai. Claro que todas as outras etapas sim, mas esta etapa aqui não, né, em relação a o quanto eu tenho que colocar de vírus na minha célula. Tu vai ter que pegar o certificado de análise do teu lote, né, lote por lote, e observar que teste, né, como é que foi o teste desse kit, certo? E ele vai te indicar o quanto em volume tu precisa colocar em cada poço para ter sucesso de reprogramação. Esse volume, normalmente, é o volume para a primeira transfecção, né? Então, assim, aí você tem que medir riscos, custos e benefícios, né? Otimizar um kit seria descongelar, porque um kit Sendai como esse reprograma 6 poços, tá? Uma placa toda de 6 poços. Para que tu use esses volumes aqui, 31, 27 microlitros, o outro eu não estou enxergando, 22, isso seria os volumes indicados para a primeira transfecção, né? Depois que tu recongela ele e descongela novamente, tu precisa aumentar o volume a ser utilizado. Pode aumentar 1 para 1, pode dobrar o volume, ou pode aumentar metade do volume, um volume mais meio, né? Na próxima transfecção. E se for todos alicotados, fica assim, 1 mais meio para as próximas transfecções. O que acontece? Para ter mais transfecção, porque 6 vem para 6 com sobra, então tu poderia fazer umas 7, 8 placas, tu deveria de reprogramar tudo no mesmo dia, né? Só que tem um grande risco de dar tudo errado no mesmo dia, né? E aí tu botou, digamos assim, uma bagatela aí de 15, 17 mil reais só de kit de reprogramação, né, fora. Então, às vezes a gente não arrisca, né, e faz uma pequena bateria inicial, 2, 3 poços no máximo, congela o restante do kit, né, e depois, na próxima transfecção, a gente já deixa as alíquotas prontas, né, para que seja utilizado um pouco mais de volume de reprogramação, para que o sucesso seja, digamos assim, mais próximo a uma realidade, para que a gente não corra o risco de não reprogramar pela deficiência de uma ou duas fases aí da transfecção, né? Uma ou duas unidades da transfecção. Então, a gente acaba fazendo esse aumento de volume. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vou clicar fora. Aqui eu coloquei umas imagens assim, de um... Deixa eu ver se não tem legenda. De um passo a passo, né? Por exemplo, essa primeira figura aqui é uma figura pós-transfecção, né? Acontece um crescimento ainda dos fibroblastos, mas no outro dia eles já apresentam uma morfologia surrada, uma morfologia assim sofrida, né? Eles acabaram realmente recebendo uma carga viral, né? E essa carga viral realmente muda a morfologia dessas células. A figura do lado já são, de repente, uns 3 ou 4 dias à frente, em que eu tenho uma grande perda de células, né? Muitas células morrem pós-transfecção. A ideia é manter a sobrevivência, quase que é uma seleção natural, uma fixação, né? Uma seleção darwiniana,
Então, eu quero as células que se fixaram literalmente na placa, mas se fixaram naturalmente num processo de seleção natural. Então, eu já vejo uma cultura menos confluente, né? Porque teve muita perda, mas ainda não consigo visualizar nenhuma estrutura sugestiva à formação de um clone, né? As morfologias ficam diferentes, né? Eu tenho algumas células que ficam mais achatadas, umas células mais abalonadas, algumas continuam fusiforme. Então, elas estão tentando, né, se reerguer, né? Estão tentando se realinhar, né? E por isso acabam apresentando essa diferença morfológica aí quando a gente observa, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a necessidade como, né, nós realizamos o preparo das placas com o matrigel, né, com esse reagente que vai fazer uma pré-cobertura para receber aquelas células pós-transfecção. Eu preciso fazer as alíquotas imediatamente do matrigel. O matrigel ele pode ser descongelado uma única vez, né? Você compra ele inclusive quando tu recebe ele tem uma cor bem amarelada, né? E aí quando tu descongela ele fica com uma cor vermelhinha, igual está aqui na apresentação. E depois, quando tu recongela, ele fica novamente com um tom amarelado, mas já não é mais o mesmo. E ele só pode uma vez sofrer o descongelamento, né? Ele não pode ficar congelando e descongelando. Um acidente com um freezer no laboratório, descongelamento de um freezer no laboratório, acaba com o teu matrigel, né? Seja ele alicotado, seja ele novo, se ficou por muito tempo descongelado. Para descongelar, ele sai do freezer e fica dentro de um isopor sem tampa, óbvio, com gelo dentro da geladeira por 12 horas, né? Para no outro dia as alíquotas serem feitas, né? Então, se faz as alíquotas, se armazena a parte das alíquotas e parte, né, já se prepara as placas para a transfecção dessas amostras que foram transfectadas ali há alguns dias atrás, né? E estão prontas, aptas a receber, então, agora esses clones transfectados. Nós vamos selecionar, né, uma placa e desta placa ela será, então, a primeira matriz, né, a ser utilizada para receber essas células que foram transfectadas e que ainda estão lá, cheias de fibroblastos, ainda estão lá iniciando um processo de reprogramação, certo? Tem uma coisinha aqui. Ok. Então, pego a minha célula, transfiro a minha célula e coloco a minha célula, então, agora numa matrigel. Então, eu tenho que calcular qual é o dia que eu vou passar os meus clones para o matrigel, preparar ele, né, no dia certo, para que eu tenha a minha placa preparada. A minha placa preparada precisa ser preparada no mínimo 4 horas antes da transfecção. O ideal é que ela seja preparada overnight também, então eu preparo um dia antes, deixo o matrigel descansando bonitinho, no outro dia pego a minha cultura, tripsinizo, aqui eu já ainda posso usar tripsina, centrifugo, né, ressuspendo esse pellet e recultivo ainda, né, em meio de cultura que as células estavam, né, como fibroblastos, mas já adiciono, né, normalmente a indicação é fazer 1 para 1, né, meio de 1 para 1 em DMEM ou um DMEM F12 em que as células estavam, mas mais um meio de cultura específico para a célula embrionária, né? Tem um meio da stem cell, tem um meio da termo, né? O E8 da termo é um meio muito bom, que tem um valor bem interessante também de mercado e bem acessível, certo? E aí depois o que a gente vai começar a visualizar é mais ou menos isso. Ó. A gente começa a ver a formação de clones. Então aqui eu ainda tenho fibroblasto, porque eles foram todos transferidos para esse matrigel, correto? Mas eu já começo a ver que existe uma morfologia diferente aqui no meio. Ó. E isso vai crescendo, olha que bonitinho. Ó. Então ele vai perdendo o aspecto morfológico de fibroblasto
um fibroblasto foi transfectado corretamente e gerou todo esse emaranhado de células que a gente está vendo aqui, né? E eles vão crescendo e a gente vai fazendo a manutenção, né? Essa manutenção é uma manutenção bem manual, né? Aqui ainda a gente não tinha o IVUS, né? Ainda fazia essa manutenção no microscópio com ocular. Então a gente vai selecionando, vai limpando, vai trabalhando esses clones manualmente, né? Essa pastera ali de vidro que a gente dobra a ponta e deixa a ponta romba, ela serve para limpar e para retirar os clones, certo? E essa figura aqui, de baixo para cima, aqui a figura inferior esquerda, é uma figura linda demais, que eu até usei por muito tempo como plano de fundo do meu notebook, porque, assim, macroscopicamente eu vejo uma porção de clones, né, numa placa de Petri, pós-repique, né? Então, assim, é um sucesso em nível de reprogramação. Sucesso não literal, eu digo, deu certo o protocolo, né? Então, o entusiasmo foi tão grande que a gente fez essa fotografia para ficar registrado, né, a quantidade de clones que nós tínhamos nessa placa, né? E eles se comportam mais ou menos dessa forma. Aqui, olha a diferença de tamanho que eu já tenho em comparação àquela figura anterior, ainda com fibroblasto. O fibroblasto também gosta desse ambiente, ele continua crescendo, tanto que nessa figura do lado eu tenho um clone bem delineado, né, com uma parte central ainda bem bonita, sem sinal de diferenciação, e na periferia, né, o cultivo dominado também por fibroblastos. O que nós temos que fazer neste momento, por exemplo, com aquela a pasteur invertida, a gente recortar esse clone aqui, né, aspirar com uma pipeta e passar para um outro ambiente, para depois repicar, para depois cortar isso e deste clone conseguir gerar 10, 15, 20 diferentes clones, né, dentro de um mesmo ambiente ou dentro de ambientes separados, né? A gente pode testar também, poço por poço, clone por clone, fazer realmente uma clonagem, né? Literalmente, protocolarmente falando, né? Aqui eu acho que eu fiz a coisinha, ó. Então o que a gente faz? A gente recorta isso manualmente, eu pego essa área de interesse, pego esse clone de interesse, né? Retiro esse clone de interesse e aí eu tenho essa cultura limpa, né? Somente com aquelas células bem unidas, mas também não sobrepostas, com essa característica morfológica plenamente sugestiva, a similaridade com uma cultura de massa celular interna do blastocisto. E a partir daí, eu vou fazendo manutenções de limpeza para que este clone não se diferencie espontaneamente, né? O que é uma característica das células tronco pluripotente induzidas, né? As células tronco pluripotente induzidas, elas, se você deixar ela receber um start de diferenciação, ela vai entrar num processo de diferenciação espontâneo, né? E a gente vai acabar perdendo todo esse cultivo. Então, tanto a parte da borda quanto a parte bem interna, eu preciso trabalhar isso, né? Com uma limpeza manual e preciso ir dando condição para essa célula se manter. Fora que o matrigel, que ela está em cima, também tem um tempo de vida útil, né? Eu tenho que manter a manutenção desse matrigel, né? E muitas vezes havendo a necessidade de eu descolar essa célula, não posso usar uma enzima tão potente quanto a tripsina, né? Porque eu vou prejudicar muito os mecanismos de adesão celular. Eu vou usar uma enzima mais branda, que se chama acutase, e vou fazer só uma exposição rápida à acutase, uma exposição de um minuto, lavar isso só para ela dar um susto, e tiro esses clones com um scraper, e aí repasso isso para um outro cultivo, ou com um matrigel, ou tiro clone por clone com uma pipeta, né? E observando e selecionando clone por clone, passando esse clone para um outro ambiente, certo? Então, é isso que
é isso que eu consigo, na verdade, a partir desse movimento, certo? Tem uma mensagem aqui, mas enfim. Aqui, então, eu botei um book assim, né? Porque esses clones vão crescendo, eles vão ficando maiores, a gente vai trabalhando essa manutenção. Essa área aqui, onde eu estou passando com o mouse, é área de diferenciação, ó, é a área que eu tenho que limpar, né? Mas é um clone bem bonito. Esse clone aqui, maravilhoso, aqui algumas pequenas áreas de diferenciação, mas que saudade dessas imagens, né? Eu não reprogramei mais nada depois disso, mas agora a gente espera que a reativação da sala de cultura no nosso novo ambiente proporcione condições e para que a gente faça isso. Aqui é um clone, ele é tão grande que ele não cabe na objetiva. Isso aqui é um momento de 40 vezes, né? Um objetivo de 4 vezes mais a ocular. Então, um clone maravilhoso que, nossa, tu pode fazer 30, 40 clones a partir de um clone desse tamanho, certo? E aqui também, né, mostrando um campo fechado, né? Então, a gente acaba, às vezes, tendo uma placa assim, com grandes áreas fechadas, de tão grande que esses clones acabam se tornando. E aí, a partir desse momento, eu posso direcionar o meu experimento, direcionar as minhas estratégias, né, para o entendimento de uma patologia. E pensem que essas imagens aqui, inclusive, são imagens de clones gerados de pacientes com displasia cortical focal, né, pacientes que eu trabalhei durante o meu doutorado e durante um período do meu pós-doutorado. Então, eu tenho na minha incubadora, eu ia dizer nas minhas mãos, mas eu não posso pôr a mão, eu tenho na minha incubadora uma célula exatamente igual, né, com uma similaridade muito, muito plena com as células da massa celular interna do blastocisto daquele indivíduo que tem uma doença, que tem uma malformação cerebral e que até hoje essa malformação cerebral não é muito bem elucidada. Ela é classificada, obviamente, como uma alteração pós-mitótica, enfim, mas né, não se sabe ainda muito bem os mecanismos envolvidos nessa patologia, certo? Então, aqui nós temos essa ferramenta aí à disposição. Aqui mais umas imagens, um clone com uma dispersão de células se diferenciando aqui, ó, na parte superior. Então, o clone é todo essa meia-lua aqui, né? Bem bonito, com pouca área de diferenciação, mas aqui ao entorno dele bastante célula, né? Bastante célula se diferenciando, né? Aqui um aumento de lupa, né? Então um clone super grande, um clone gigante, né? Em que ele limpo, sem contaminantes na sua periferia. Eu pego uma ponteira, eu pego uma agulha de insulina com uma seringa, né? E faço cortes, né? Eu corto todo esse clone, como nessa figura inferior esquerda, né? E consigo, então, gerar uma porção de novos clones a partir deste grande clone que eu estava cultivando. Eu preciso descolar isso manualmente, eu vou descolando com a pipeta, né? Eu vou batendo a pipeta e ele vai soltando como uma membrana, né? E aí eu pego essa pipeta e coloco, aspiro esse pedacinho e coloco num novo poço. E aí vem os fragmentos assim, os fragmentos, né? Meio quebrados, meio assim disformes, mas que com o passar dos dias logo tomam de novo uma proporção e uma forma de um clone gerado a partir desse repique, né, que nós chamamos de repique, certo? Aqui os critérios de caracterização, só para falar um pouquinho sobre o repique, esses dias a gente estava comentando sobre o cultivo de célula com o objetivo de reprogramação e geração de IPS. Aí até eu falei assim, bom, nos primeiros momentos, foi lá num alinhamento que a gente vai fazer com o Hospital de Clínicas. Num primeiro momento, aí a menina, que é a doutoranda, estava conversando com a gente, e eu falei, no primeiro momento, tu vai precisar vir um dia sim, 2 não, cuidar dos teus fibroblastos e etc. No momento que tu começar a reprogramação, tu vai ter, na verdade, um compromisso aí um pouco mais
firme, né? Quase diário, né? De manutenção. No momento que tu tiver clones em nível de repique, esquece a tua vida, porque você vai entrar na sala de cultura de manhã, se tudo der certo, se você tiver um grande número de clones a partir de uma reprogramação, imagina se tu tem 3, 4, 5 pacientes, e tu vai sair no final da tarde. E todos os dias tu vai ter um ponto a limpar, um ponto a passar, um ponto a usar a cutase e fazer transferência total, e nada é protocolado. Tudo é avaliado. Você vai ter siga essas instruções. Você vai ter que olhar para o seu cultivo e decidir. Vou fazer a cutase, por quê? Porque eu tenho muita célula, muito clone, eles não estão tão grandes, pouca diferenciação. Então, eu só limpo um pouco e faço a cutase. Esta placa, muito diferenciada. Vou pescar pedacinho por pedacinho e tirar só o que é bom e dispensar a placa, deixar a placa de lado. Não vou botar fora, nunca se bota fora de primeira. Vai que aconteça alguma coisa, você tem um backup. Mas fazendo esse tipo de manutenção, né? Não adianta só ter a característica morfológica, né? Ele precisa fazer esse perfil de marcação Nanog, OCT4, SOX2, TR1 60 e TR1 81. Esse Nanog, aliás, Nanog não, esse OCT4 e SOX2 não são os que foram transfectados, isso que é o legal, a célula passa a expressar espontaneamente OCT2, OCT4 e SOX2, o Nanog é um outro marcador de pluripotência, TR1 60 e 81 também. Né? Então, esses são os marcadores que ele precisa apresentar positividade, certo? O ideal, né, é que tu tenha diferenciação em células dos 3 folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma, né? Mostrar uma diferenciação para cada, isso seria um perfil perfeito, né? E este clone, ou esse conjunto de clones, quando injetados no subcutâneo de um camundongo imunossuprimido, precisa gerar um teratoma e ele precisa apresentar também características dos 3 folhetos embrionários. E aí você fecha a caracterização destas células. Não existe hoje, como na célula mesenquimal, um paper padrão, como o Dominique, dos critérios mínimos para células troncomesenquimais, de caracterização, né, de célula troncomesenquimal, mas quanto mais você fizer, melhor. Tá? Não há, assim, uma rejeição com base, você não fez a infusão dos clones no subcutâneo do camundongo, você não gerou teratoma, não pode publicar. Não tem isso. Mas sempre tem que se pensar, né, que quanto mais a gente pode apresentar resultados, melhor. Então, uma condição não determinante, mas importante num processo de caracterização. Certo? Então, pessoal, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que a gente já é 13h20 e eu tenho uma reunião às 4h. Eu acho que eu vou continuar na aula que vem, tá? Porque daí, então, a gente já estourou o tempo e aí eu parto daqui sobre aplicação, né? Vou mostrar alguns exemplos e alguns artigos que nós já publicamos utilizando a ferramenta e outras possibilidades também extra-medicina, né, que as IPS trouxeram para a população, tá? E no fim, eu encerro daí também com alguns conceitos que a gente conseguiu estabelecer com base nos achados em nível molecular, trabalhando com essas células tronco pluripotente induzidas, tá? Mas por hoje a gente encerra, porque senão também nós vamos passar muito aqui do tempo. Deixa eu descompartilhar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão que queiram comentar? Tudo sob controle? O que é isso aqui? Aqui. Tudo certo? Estão acordados ainda? Todos? Oi, Dani. Da minha parte, não tem dúvidas. Estamos aqui, Obrigada. Estou acordado. Beleza, que bom que estão acordados. O importante é que estão acordados. Aí isso é importante.
gente tá aqui. Tá. Maravilha, A câmera maravilha. tá desligada pra não... Prestando atenção. Então, semana que vem a gente continua, então, pessoal, no tema, tá? E estarei aqui na 701, se quiserem estar aqui presentes, daí serão bem-vindos. Tá bem? Então tá. Bom fim de semana para todo mundo e em Bom. seguida eu Tchau, Dani. coloco Pra todos. a gravação aqui no Moodle lá para o pessoal. Tá bem, obrigada. Valeu, abraço. Tchau, gente. Tchau, Dani, obrigada. Tchau, tchau.